Senhoras e senhores, boa noite. Com a presença do prefeito municipal, excelentíssimo senhor Gilberto dos Passos, Beto Passos, damos início à segunda audiência pública de revisão e atualização do plano diretor do município de Canoinhas. Ao iniciarmos, convidamos as seguintes autoridades para compor mesa. Excelentíssimo senhor Gilberto dos Passos, Beto Passos, prefeito municipal. Digníssimo senhor Darcy de Matos, deputado estadual. Digníssimo senhor Renato Pique, vice-prefeito municipal. Digníssima senhora Viviane Paio Colares, secretária municipal de planejamento. Queremos também destacar a presença das seguintes autoridades: vereador Chico Mineiro, vereador Ivan Caruncho, senhor tenente Alexandre de Melo Roger, do Corpo de Bombeiros, senhora Bianca Nepel, assessora jurídica do município, senhora Francine Nader, gerente regional da Fátima. Destacar também a presença das demais entidades governamentais e não governamentais e o público em geral e também a imprensa. Vereadora Norma Peterman Pereira. Senhor Percy Stork, vice-prefeito de Porto União. E nesse momento fará uso da palavra a digníssima senhora Viviane Paio Colares, secretária municipal de planejamento. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito Beto Passos, o deputado Darcy de Matos, o vice-prefeito Renato Pique e as demais autoridades presentes. Quero dizer o seguinte: o ato de hoje encerra a primeira etapa de revisão e atualização do Plano Diretor de Canoinhas, que, com a participação de toda a população, de maneira democrática, debateu, questionou e propôs seus anseios e necessidades e qualidade de vida em nossa cidade. Parte da equipe multidisciplinar já trabalhou arduamente, compilando e transformando todas as informações recebidas em eixos temáticos. E o Conselho Municipal do Plano Diretor, o CONPLAN, analisou, aconselhou, deliberou e acompanhou todo o processo que nos trouxe até esse momento. Momento este em que vamos apresentar os resultados da leitura comunitária e toda a legislação que viabilizará o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo a sustentabilidade ambiental e a gestão democrática participativa. Por fim, agradeço oficialmente as mais de 2.000 manifestações recebidas e parabenizo cada cidadão canoiense que exerceu seu dever como munícipe e agora, mais do que nunca, terá o direito de exigir e fiscalizar a eficácia da ação governamental do nosso município. Muito obrigada a todos. Queremos também registrar a presença do senhor Mário Renato Erzinger, vereador do nosso município. Agradecer também a presença dos secretários municipais ou representantes. E nesse momento passamos ao pronunciamento do digníssimo senhor Renato Pique,
vice-prefeito municipal. Com o prefeito, nós já temos um compromisso já após aí, o deputado está com a hora marcada também às 19h30, você veio em breve cumprimentar o nosso prefeito, deputado Darcy, secretária Viviane, né? E agradecer à comunidade pelas 2.155 indicações aonde vai ajudar o nosso município a crescer. Viviane, peço a você e todos os membros do Conselho, Fátima, que façam o nosso município um município melhor. Nós estamos programando o município há 20 anos, 30 anos, ajudando, facilitando. O órgão público ele não pode ser um meio de burocratização das entidades do crescimento do município, e sim um facilitador das condições de hoje. Hoje o que nós vemos, deputado, que as leis elas vêm muitas vezes prejudicar o município, porque talvez o legislador lá não está dentro do município de Canoinhas. Então, e aqui já faço um pedido do senhor, tem uma lei da Assembleia Legislativa onde fala da extração dos cascareiros em perímetro rural. E nós somos nós temos o melhor cascareiro do município, está no perímetro urbano, que o senhor só altera a lei, mudando para perímetro urbano. Vai ajudar muitos municípios, né, a extração sem detonação. Obrigado, tenho certeza que o senhor vai fazer. Um bom trabalho a todos, Viviane, parabéns pelo trabalho, né, você e a tua equipe, que nos ajuda o município a ser programado para 20, 30 anos aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Registramos também a presença do senhor Nilson Kochaski, supervisor da Secretaria Municipal de Obras. E nesse momento passamos a palavra ao representante da Assembleia Legislativa neste ato, o nosso deputado Darcy de Matos. Desejo muito rapidamente, com grande alegria e com muito respeito, saudar a todos, senhores e senhoras, membros do Conselho da cidade, que estão aqui democraticamente e interessadamente imbuídos do espírito para construirmos uma cidade, como disse o PIC, mais humana, mais feliz, sobretudo que tenha sustentabilidade. Saúdo o prefeito Beto, amigo querido, prefeito, competente, indicado, vice-prefeito PIC, que já se pronunciou, prazer estar aqui, a Viviane. Senhoras e senhores, quero saudar também o vereador Caruncho, o vereador Chico Mineiro e o vereador Mário e a vereadora Norma. Olha, muito rapidamente, eu venho de uma cidade grande, que é Joinville, 600 mil habitantes, e lá nós temos, obviamente, muito mais problemas, porque é uma cidade antiga, uma cidade que foi edificada no seu centro para, na época das carroças, dos carroções, né? Então nós temos dificuldade de mobilidade, por exemplo. Mas aqui Canoinhas é uma cidade menor, uma cidade que naturalmente ela tem mais qualidade de vida, Viviane. Mas também vocês enfrentam problemas. Vejam, eu confirmei com a Viviane, nós brasileiros nos preocupamos muito pouco com o planejamento das cidades. Ora, o Estatuto da Cidade foi gestado, pasmem os senhores e as senhoras, somente em 2001. E até então, qual era a preocupação do planejamento e com o crescimento das cidades? Praticamente nenhum. Né? Então, veja o absurdo. Muito bem, nós precisamos, nessa revisão do plano diretor das cidades, pensarmos numa cidade sustentável, onde as pessoas possam ter condições de prosperar profissionalmente, e onde as pessoas possam ter qualidade de vida. Por isso, as diretrizes, o planejamento, ele tem que priorizar, além do crescimento econômico, aqui no caso a busca de novas gerações de postos de trabalho, mas a qualidade de vida das pessoas. E é claro que esse planejamento precisa dar essas condições para que as potencialidades possam aflorar na nossa cidade. Então, por exemplo, será que Canoinhas, faço uma interrogação ao prefeito Beto, prefeito vice-prefeito Pique, que Canoinhas foi pensada primeiramente no seu centro, no seu anel central, foi priorizado o seu planejamento, primeiramente o pedestre, depois o ciclista, posteriormente o transporte coletivo e depois o veículo.
que normalmente as cidades elas são inverso, quer dizer, se prioriza as vias para o veículo e se esquece o pedestre, a bicicleta, o transporte coletivo. Eu conversava com o Joás Machado, que mora 6 meses em Paris, e ele me disse: não tenho carro, eu moro em Paris, não tenho carro. Por quê? Porque lá a cidade ela foi planejada e pensada para o pedestre, para o ciclista, para o transporte coletivo, e depois se der oportunidade para o veículo. Então veja, esses são conceitos que definem uma cidade sustentável, que é o que nós queremos aqui. É claro que você tem que planejar e buscar recursos. Quero me colocar à disposição para, assim que for revisto o plano, dentro das metas e diretrizes Beto e PIC, que vocês vão estabelecer aqui, naquilo que eu puder ser útil para trazer recursos para caminhas, para que a gente possa implementar esses projetos, eu estarei sempre à disposição. Um grande abraço e parabéns a todos. Ouviremos nesse momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor Beto Passos, prefeito municipal. Cumprimento o vice-prefeito Renato Pique, cumprimento o deputado Darcy Matos, líder do governador Raimundo Colombo, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, cumprimento a secretária do Planejamento do município de Canoinhas, Viviane Paio Colares. Desejo cumprimentar também a vereadora Norma Peterman Pereira, vereador Mário Renato Erziger, vereador Ivan Caruncho, vereador Chico Mineiro. Em seus nomes, cumprimento todas as lideranças que se fazem presentes na noite de hoje, aqui nesse plenário, tratando exatamente do futuro de Canoinhas, aquilo que nós imaginamos que desejamos para o nosso município. Desejo cumprimentar também o vice-prefeito do município de Porto União, Pércio Storck, que também está conosco. Nós teremos, por indicação do deputado Darcy Matos, logo mais às 19h30, no Canoinhas Tênis Clube, uma sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero agradecer não só por esse feito, deputado Darcy Matos, mas por todas as outras contribuições que o senhor vem dando para o município de Canoinhas. Tivemos êxito na comemoração do aniversário de Canoinhas, com a realização da 21ª FESMAC, primeira Expo Canoinhas, e grande parte pela sua contribuição, a sua ajuda junto ao governo do Estado de Santa Catarina. Então, que o senhor leve o nosso agradecimento ao governador Raimundo Colombo, pelas grandes ajudas que ele tem nos dado e que ainda trará, já que nós apresentamos vários pleitos à Vossa Excelência. Dizer que o município de Canoinhas é um município que localiza-se em uma região estratégica do Planalto Norte de Santa Catarina, do Norte. Nós observamos algumas cidades mais longínquas um pouco e percebemos que poucas cidades têm um traçado extraordinário como o município de Canoinhas tem. Inclusive, nesse momento, uma empresa está fazendo um estudo do trânsito do nosso município, porque é inadmissível nós imaginarmos que temos que andar 4 quadras de um automóvel para acessar da Rua Major Vieira, por exemplo, para a Rua Francisco de Paula Pereira. Imaginar que a Barão do Rio Branco, que liga um extremo da cidade ao outro, tem ali próximo ao Corpo de Bombeiros, ao sentido Cooperalfa, tem o sentido duplo. Depois, aí sentido único, passando pela empresa Volkswagen, Tecnicar, e novamente sentido duplo lá do supermercado Gruda para quem vai ao Sagrado Coração de Jesus. Então, são alguns aspectos que nós temos que corrigir dentro, evidentemente, de estudos que serão nos apresentados e que nós dialogaremos com a sociedade, dialogaremos com as forças vivas da nossa cidade. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer, Viviane, a você pelo empenho, por ter traçado esse grande desafio de fazer a revisão do plano, e agradecer às senhoras e os senhores que também aceitaram junto com a Viviane esse grande desafio de estar colaborando com o município de Canoinhas e estando assim, dessa maneira, entrando para a história do nosso município de Canoinhas. Nós gastaríamos cerca de R$300 mil para fazer essa revisão e vocês, juntamente com a Viviane, toparam o desafio de brindar Canoinhas com a revisão. Sejamos felizes, que possamos pensar a Canoinhas que todos nós desejamos para hoje, para amanhã e para sempre. Uma ótima noite a todos e viva Canoinhas! Agradecemos então imensamente todos os pronunciamentos. Nesse momento, do espaço e a mesa.
Lembrando que as autoridades terão que se ausentar por outro evento já agendado. Queremos também destacar a presença do Capitão Dias, representando aqui o comando do 3º DP. Nesse momento, então, a secretária municipal de Planejamento, a senhora Viviane, inicia então a sua explanação e a apresentação dos trabalhos de revisão e atualização do plano diretor de Canoense. Boa noite a todos. Hoje tem um número menor aqui da primeira audiência, quem teve na primeira sabe que estava lotado, né? Que pena, porque hoje a gente vai tratar justamente da legislação que vai se fazer cumprir todos os anseios e para que a gente cumpra com a função social da cidade e da propriedade urbana. Isso é muito interessante, que todo cidadão conheça seus deveres e seus direitos, né? Isso é importantíssimo a presença de todo mundo. Mas vai estar tudo disponibilizado para depois, posteriormente, o pessoal poder analisar, verificar. E a gente vai estar disponível também à disposição da Secretaria para instruir e tirar qualquer tipo de dúvida que venha a ter, né? Então, hoje é a segunda audiência pública e a gente vai tratar das prioridades e propostas preliminares do plano diretor. O plano de trabalho, só para a gente relembrar, foi feita a primeira etapa, foi a leitura comunitária, ela foi concluída. Nós estamos vivendo hoje a segunda etapa, que é as prioridades e propostas que serão apresentadas. E, por fim, a gente vai encaminhar a terceira e última etapa, que é o projeto de lei, que vai ser na terceira audiência pública, que acontecerá dia 27 de outubro. Marquem suas agendas muito importantes, né? Que a gente vai fazer a leitura completa da lei. Então, as prioridades. Realizada a leitura comunitária, ela foi realizada do dia 7 de julho ao dia 4 de agosto. E a gente, pasmem, em um mês, menos de um mês, a gente teve 2.155 manifestações. Ato importantíssimo, os cidadãos canoenses assumiram o compromisso, né, de pensar Canoinhas, de participar e entender a responsabilidade que cada um de nós temos nesses momentos em que a gente pode realmente dizer o que a gente quer. 1.744 manifestações foram da área urbana. A maior delas foi, a maior contribuição foi no centro, 346 manifestações, posteriormente o Campo da Água Verde com 299, depois Jardim Esperança com 297, Boa Vista com 153, Água Verde com 140, Piedade com 70, Cristo Rei com 68, Industrial com 57, Industrial 1 com 57, e os demais, né, menos de 20, mas também participaram Alto da Tijuca, Alto das Palmeiras, Bairro Sossego, Coab 1, Coab 4, Loteamento Santa Cruz, Marcílio Dias e Vila Zumba. Algumas manifestações da área urbana não expandiram o perímetro urbano além da BR-280, expandir para as outras direções enquanto for possível, né? Que mais? Separei 3 manifestações de cada área. Determinar as vias de transporte de carga pesada no município, fechando um anel de contorno. Permissão para a construção do imóvel para fins comerciais com recuo zero nas zonas residenciais 1 e 2. Então dá para a gente já perceber a qualidade também das manifestações. 411 manifestações foram da área rural, sendo a maior delas, né, no Salto da Água Verde, com 94 manifestações. Posteriormente, Felipe Schmidt, com 42, Encruzilhada, com 35, Barra Mansa, com 25, Arroios, com 27, Barra Mansa, com 25, aí com 22, Paciência dos Neves, Rio do Pinho e as demais localidades com menos de 20. Cachoeira, Campo das Moças, Capão do Eval, Cerrito, Estação Paciência, Estrada Geral do Parado, a Fartura de Baixo, áreas do interior que não foram identificadas foram 8, Lajeado, Matão, Parado, Paula Pereira, Rio da Areia do Meio, Rio dos Pardos, Salceiro, Santo Antônio do Bosgrau, Sereia e Valinhos. Veja como bastante localidades participaram, né? Pode ter sido poucas manifestações, mas participaram. Isso é importante, a gente chegou até lá. Isso acho que é o maior ganho de todo acontecimento até aqui, foi a gente conseguir chegar em todas as regiões do município.
Algumas manifestações da área rural. Reestruturação e ampliação do programa Porteira Dentro. Instituir em lei o Programa Municipal de Agricultura. E realizar parcerias com instituições de ensino e clínicas veterinárias para atendimento de animais. Aqui a gente está apresentando um resumo das manifestações. São os eixos estratégicos que foram separados. 74% das manifestações se resumiram em 6 áreas. Saúde, que foi a maior manifestação, meio ambiente, educação, esporte e lazer, planejamento e obras. As demais áreas, foi 26%, que eu não sei porque não está aparecendo ali, foi desenvolvimento econômico, transporte urbano, departamento de trânsito, segurança, habitação, administração, agricultura, cultura e assistência social. Todos os eixos vão ser atendidos pela lei. Todos já são atendidos pela lei do plano diretor. Só que agora, nesse momento de revisão, conforme a leitura comunitária, a gente vai ter que se atentar, é obrigação nossa se atentar nessas manifestações que tiveram maior número. Então, esses 6 temas principais para os próximos 10 anos, né? Algumas manifestações na área da saúde. Mais médicos nos postos de saúde. Essa foi que ganhou de lavada para os outros. Acabar com as filas e ter agendamento a qualquer hora. Também da saúde. Agilidade nas marcações e realizações de exames. Da área de meio ambiente. Incentivar a coleta seletiva. Nessa ordem que eu estou colocando foi a quantidade de temas das manifestações prioritárias. Ela segue a mesma ordem de apresentação. Organização e embelezamento das praças. Aumentar o número de vezes que a coleta de lixo passa nas ruas, bem como a coleta seletiva. Da área de educação, mais vagas nas creches. Uniforme escolar para os alunos. Mais ônibus para o transporte escolar. Área de esporte e lazer. A gente se surpreendeu em receber, foram bastante manifestações da área de esporte e lazer. Muitas mesmo, então a gente surpreendeu e vamos ter que atender até a sugestão, vai ser criar conselhos que ainda não tem do esporte e lazer, e as demais manifestações já possuem conselhos, já tem planos, né? Mas essa vai ser uma das manifestações que serão atendidas com prioridade. Mais quadras poliesportivas, mais eventos nas praças, brincadeiras, jogos e atividades para o nosso lazer. Realizar manutenção das áreas de utilidade pública. Da área de planejamento, melhorar o sinal de telefonia rural e sinal de internet. As ruas do nosso município devem se manter largas. Os novos asfaltos estão estreitando as ruas, o que torna o trânsito perigoso. E ampliação da área comercial do município, abrangendo todo o centro, além das principais ruas dos bairros, onde já encontra-se grande quantidade de comércio. E da área de obras, como era esperado, né, conservar as estradas em boas condições. Bocas de lobo também tem um grande número de manifestações que estão quebradas, precisando de manutenção. E melhorias nas ruas e sinalização. Esse foi um resumo abrangendo os temas principais e os assuntos principais de cada área. Agora a gente vai tratar diretamente do plano diretor, diretamente da legislação que é composta, ela é regida pelo Estatuto da Cidade, né? Não é uma vontade do município em instaurar cada instrumento que eu vou apresentar aqui, cada momento de lei que eu vou apresentar aqui, isso já é da Constituição Federal, já é do Estatuto da Cidade, né? Então a gente só vai utilizar esses instrumentos para que se faça cumprir a função social que o município tem e que cada propriedade dentro do município também deve ter. Então tá, a gente está falando em função social da cidade e em função social da propriedade. Falei na primeira audiência pública, vou repetir porque é importante. O que é a função social da cidade e da propriedade? É o direito à terra, à moradia, ao saneamento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao transporte público, à mobilidade e acessibilidade, aos meios de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à segurança, ao lazer, à informação e aos demais direitos assegurados pela legislação. Em resumo, é tudo que vai gerar uma qualidade de vida, né? Isso já está no nosso plano diretor, que é de 2007, continua valendo, com mais força até.
A propriedade imobiliária cumpre sua função social quando respeitar as funções sociais da cidade e atender às exigências do plano diretor, e for utilizada para habitação, especialmente quando se trata de habitação social, de interesse social, atividades econômicas que gerem trabalho, emprego e renda, proteção e preservação do meio ambiente, proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural do município, e equipamentos e serviços públicos, e aí sim, no que rege, no que tange muito a lei do plano diretor, usos e ocupações do solo compatíveis com a infraestrutura urbana disponível e de acordo com os parâmetros mínimos definidos na lei de zoneamento do uso e ocupação do solo e demais legislações correlatas. Mais para frente eu vou colocar mais ou menos como funciona a lei do plano diretor, para a gente ter conhecimento das leis que integram, né? Mas todas as leis que a integram serão revistas uma a uma, especificamente, com muito tempo, muito estudo, a partir da aprovação da lei mãe do plano diretor que a gente vai realizar esse ano. Tá, a gente vai falar do primeiro instrumento. O primeiro instrumento que a gente tem para que se faça cumprir o direito da função social da cidade e da propriedade. É o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O que são? Eles visam garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade por meio da indução da ocupação de áreas vazias ou subutilizadas. São os espaços urbanos vazios, né? A gente quer aproveitá-los, a gente tem que fazer a cidade crescer. Pode o poder público municipal exigir do proprietário do imóvel urbano não edificado, subutilizado, utilizado inadequadamente ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento. Tudo isso conforme estabelece a lei federal, que o deputado até citou, 10.257 de 2000, é o Estatuto da Cidade. Qual que é o objetivo desse instrumento? É otimizar a ocupação de regiões da cidade dotadas de infraestrutura e equipamentos urbanos. Então, aproveitar o que já existe, né? Inibindo a expansão urbana na direção de áreas não servidas de infraestrutura, bem como as áreas ambientalmente frágeis. Aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana, combater o processo de periferização e ocupação irregular do solo, e combater a retenção especulativa do imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Ou seja, comprar o terreno para guardar, para valorizar e para vender mais para frente, né? Em resumo, seria isso. Então, os imóveis que se encontrarem nessas condições, que estão subutilizados, que foi citado ali anteriormente, eles serão identificados, poderão, né, ser identificados por de interesse do município, e eu acho que a partir de agora é interesse de qualquer município, de todo o território, que eles sejam identificados e seus proprietários notificados. Então, qual é o procedimento que vai acontecer? A notificação será feita por funcionário do órgão competente executivo, fiscal, né, é o fiscal da prefeitura, ao proprietário do imóvel. Facultada, que fale 3 vezes a tentativa do proprietário de receber essa notificação, será feita através de edital. Os proprietários notificados, eles terão o prazo máximo de 1 ano, a partir do recebimento da notificação, para protocolar um pedido de aprovação e execução, seja de parcelamento de solo ou de edificação junto ao município. Importante citar que a transmissão do imóvel por ato intervivos ou causa-mortes, ou seja, venda ou falecimento, posterior à data da notificação, vai transferir as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas sem interrupção de quaisquer prazos. Muito bem. O proprietário não cumpriu, né? Ele não cumpriu a notificação, não edificou, não parcelou. Qual que é a sequência? É o IPTU progressivo no tempo. Estamos no segundo instrumento já trabalhando, né? Trabalhando primeiro, agora no segundo. IPTU progressivo no tempo. Então, descumpriu a obrigação imposta pela notificação, poderá ser instituído o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, só que progressivo no tempo. Conforme também estabelece a Lei Federal 10.257, o Estatuto da Cidade. O valor da alíquota que vai ser aplicada a cada ano será fixada através de lei, deverá ser fixada através de lei, e não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitando a alíquota máxima de 15%. Isso está na lei, está no Estatuto da Cidade e é a legislação federal.
e é vedada a concessão de isenções ou de anistias relativa à tributação progressiva. Qual que é o objetivo? Ele vem também, ele traz os mesmos objetivos do primeiro instrumento, porque ele é consequência do primeiro instrumento, né? É o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, por meio da indução da ocupação de áreas vazias ou subutilizadas, fazer cumprir a lei que trata do parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, o primeiro instrumento, aumentar a oferta de lotes urbanizados nas áreas já consolidadas da malha urbana, combater o processo de periferização e ocupação irregular do solo, e inibir o processo de retenção especulativa do imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Vamos para o terceiro instrumento, estamos seguindo uma sequência, né? O terceiro instrumento, depois de aplicado o IPTU progressivo no tempo, decorridos 5 anos da cobrança desse IPTU, sem que o proprietário tenha cumprido com sua obrigação, vai resultar na desapropriação do imóvel e vai ser pago com o pagamento de títulos da dívida pública, os quais deverão ter sua emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. Ou seja, não compensa, né? A saída do proprietário seria vender ou arrendar o imóvel, né? Mas não deixar que entrasse nesse processo. Então, esses três instrumentos eles são decorrentes um do outro, né? Por fim, desapropriação. Então, quando a gente fala que a propriedade urbana ou propriedade rural não cumpre com sua função social e pode sofrer desapropriação, é através destes métodos que ele vai sofrer desapropriação. É pautado, é com o tempo, não é de hoje para amanhã, né? Mas é importante que cada um saiba que o objetivo é que a gente aproveite a infraestrutura urbana e a gente concentre a população nas áreas que já existem, os instrumentos de escolas, postos de saúde, né? Para que a gente promova melhor resultados, melhor qualidade de vida para a população. O município deverá fazer, feita a desapropriação, ocorrida a desapropriação, o município ele deverá fazer o aproveitamento adequado do imóvel no prazo máximo de 5 anos. Então, ele desapropriou em 5 anos ele tem que utilizar. Isso contados a partir da incorporação desse imóvel ao patrimônio público. Ficam mantidas, se alguém adquiriu o imóvel, né, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no plano diretor. E qual que é o objetivo? Promover a reforma urbana, fazer cumprir a função social da propriedade urbana da cidade, combater o processo de periferização e ocupação irregular do solo e inibir o processo de retenção especulativa. Também os mesmos objetivos que foram citados nos instrumentos anteriores. Então, fechamos os 3 instrumentos da questão de desapropriação. Outro instrumento importantíssimo do município é o estudo de impacto de vizinhança. E essa lei é uma lei municipal específica em que obriga empreendimentos ou atividades que gerem grande impacto, seja de ambiental ou urbanístico, que elabore e seja aprovado um estudo prévio de impacto de vizinhança, chamado EIV. E ele será apreciado por órgãos competentes da administração municipal. Esse EIV ele deverá esclarecer para a população os aspectos positivos e negativos do empreendimento, sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão e de seu entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e proposição de soluções a serem adotadas para minimizar os impactos. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para aprovação alterações e complementações do projeto, bem como a execução de melhorias na infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários. Importante ressaltar que o EIV não substitui o licenciamento ambiental, né, Mariana? Tem que tirar também, não tem jeito. Um exemplo grande que a gente pode falar são as danceterias, que causam grande impacto sonoro, né, da vizinhança. Então, tem que passar, tem que ter audiência pública, tem que ter discussão, a população que reside na área tem que aprovar esse empreendimento ali. Ele não pode simplesmente ser alocado na região e ser aceitado pela população. Agora nós vamos falar do macrozoneamento. Nosso município, ficou muito clarinho ali no fundo, ele vai apresentar 7 macrozonas. Isso já está na Lei do Plano Diretor de 2007, né?
E essas macrozonas elas vão fixar as regras fundamentais de ordenamento do território e tem como objetivo definir diretrizes para a integração harmônica entre a proteção e a conservação do patrimônio ambiental e as atividades humanas. Quais são as 7 macrozonas? Área rural, área de transição, área de manancial, a macrozona da sede urbana, chamada de área urbana consolidada, a expansão industrial, área de preservação permanente e área de proteção ambiental. Vou falar um pouquinho de cada uma rapidamente. A macrozona da área rural hoje, estabelecida hoje no município, ela corresponde à parte do território que não é abrangida pelas demais áreas. Simples assim, né? O que sobrou é a área rural. E qual é o objetivo da área rural? Manter e incentivar as atividades agro-silvo-pastoris, de extração mineral e de turismo de forma sustentável. Ordenar e monitorar o uso e ocupação da área rural de acordo com a aptidão do solo. Recuperar as áreas de extração mineral desativadas. E permitir o uso industrial, desde que mantidos a baixa densidade ocupacional, o respeito ao módulo rural, a compatibilidade de uso com áreas rurais vizinhas e a observância da legislação ambiental. A macrozona da área de transição, o que é? Ela corresponde a um raio de 1 quilômetro em torno dos equipamentos comunitários e no entorno das áreas de maior concentração populacional. E o que é o objetivo dela? Mesma da área rural, manter e incentivar as atividades agro-silvo-pastoris, extração mineral e turismo de forma sustentável, mas principalmente delimitar uma área de amortecimento para odores gerados pela criação de animais de modo confinado. Então veja, tudo é muito planejado, já veio planejado de muito tempo atrás. Acho que o momento agora, a gente trazendo esse conhecimento, fazendo o que são 10 anos já de prática do plano diretor do município, é a gente realmente começar a fazer valer o que está na lei, né? Alterá-la agora, sim, discutindo, porque a gente quer para a nossa realidade, mas fazer cumprir também, isso é muito importante. A macrozona da área de manancial, ela corresponde à área definida pela abrangência da bacia hidrográfica de contribuição para o ponto de captação de água para abastecimento público. E qual é o objetivo dela? Preservar a qualidade da água utilizada para abastecimento da população, manter e incentivar as atividades agro-silvo-pastoris também, né, como as outras macrozonas, e recuperar e preservar a cobertura florestal remanescente, as matas ciliares, as áreas de várzea, os topos de morros e a biodiversidade. A macrozona da área da sede urbana é o perímetro urbano do município. Resume-se ao perímetro urbano do município. O que ele tem como objetivo? Consolidar a diversidade de usos e as atividades de caráter urbano, aprimorar o desenho urbano da paisagem com base nas características físicas da região, expandir a rede de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, para que seja atendido em todas as áreas, né? Orientar a expansão urbana para as áreas contíguas à malha urbana existente, promover a ocupação dos vazios urbanos, promover a densificação da ocupação em áreas fisicamente apropriadas, promover a circulação viária segura e eficiente em todas as porções da área urbana, garantir a inclusão urbana da população marginalizada mediante acesso aos espaços de promoção cultural e social, promover e conservar o patrimônio socioambiental, em especial os fundos de vale dos rios, ampliar a disponibilidade de áreas para o uso industrial, proporcionar acessibilidade às indústrias e serviços por meio do escoamento rápido e seguro de pessoas e mercadorias e priorizar a instalação de novos empreendimentos industriais e de serviços gerais em áreas apropriadas aos impactos gerados por essas atividades. A macrozona de expansão industrial, o próprio nome diz, ela é visada para a expansão da indústria, a utilização industrial, e ela hoje, atualmente, corresponde a uma faixa de 500 metros contados a partir da faixa de domínio da SC 280, passando do Ribeirão dos Portos até a rodovia municipal CN 416. E tem como objetivo ampliar a disponibilidade de áreas para uso industrial de médio e grande porte, atendendo às demandas regionais, proporcionar alto grau de acessibilidade às indústrias e serviços por meio do escoamento rápido e seguro da produção, e priorizar a instalação dos novos empreendimentos ao longo da rodovia, né, da SC 280, garantindo o uso e ocupação do solo nesse trecho para uso industrial e de serviços. E isso já era bolado lá em 2007. Né? A gente tem que
ou manter, ou discutir-se, o momento é agora, né? A gente vai finalizar o projeto de lei para frente. A macrozona de preservação permanente. Também estou falando do que é hoje, vigente. Corresponde às faixas de preservação permanente ao longo dos rios Canoinhas, Negro e Iguaçu. Definidas isso pelo Código Florestal, né, que é a Lei Federal 4.771, de 65. E suas alterações. Terá como objetivo reforçar a necessidade de preservação das matas ciliares, as quais têm fundamental importância no regime de cheias desses rios. E, por fim, a macrozona de proteção ambiental. Ela corresponde, hoje, na lei, repito, às áreas situadas entre a Avenida Vendelin Metzinger e o Rio Iguaçu. Só isso. No trecho ao longo do perímetro urbano da sede municipal. Hoje é só essa área dentro do macro zoneamento, né? A gente não está falando de zoneamento de uso e ocupação do solo, nós estamos falando do macro, do município como um todo. E qual que é o objetivo? Proteger a planície aluvial do rio, minimizando os riscos de inundações e promovendo o equilíbrio ambiental. Estimular a composição de parques para o desenvolvimento de áreas de lazer, prática esportiva e ciclovias. Desenvolver programas visando a educação ambiental, a proteção e reconstituição da mata ciliar. Essa área de proteção ambiental com certeza vai ser revista, né, junto ao Complan. A gente vai ter que preparar o projeto de lei para aprovação, para daqui a um mês. Porque a gente já tem áreas que já são de preservação ambiental, que já estão divergentes da macrozona lá no zoneamento de uso e ocupação do solo. Então a gente tem que agregar ela aqui, as áreas principais, e trazer elas para a macrozona. Agora, os instrumentos da política municipal são previstos na lei, né, do Estatuto da Cidade, e são documentos que vão viabilizar a implantação do plano diretor. Agora eu vou começar a falar um palavreado meio difícil aí. Até levei um puxão de orelha quando fui apresentar para o Conselho Municipal antes da audiência pública, né, que a gente passa por uma fiscalização deles. Então eles têm que pôr um jeito de falar mais fácil, porque está muito difícil. Direito de preempção. Nada mais é que o direito de preferência, né? Então confere ao Poder Público Municipal a preferência para a aquisição do imóvel urbano, no caso de necessitar de áreas para. Não é de repente resolvi pegar, tem a preferência de comprar para utilização de qualquer coisa. Ele tem que estar numa dessas áreas. Regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, ordenamento, direcionamento de expansão urbana, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Importante ressaltar que esses instrumentos que eu vou falar a partir de agora, eles não podem ser alterados, eles são instrumentos da lei federal, né? São instrumentos que a gente vai utilizar, que o município vai utilizar, conforme prevê o Estatuto da Cidade, mas não pode ser alterado. A única coisa que se altera são as áreas em que a gente pode aplicar cada instrumento desse. Então, as áreas em que incidirá o direito de preempção, o direito de preferência, deverá ser delimitada por meio de lei, definindo procedimentos e fixando prazos de vigência, que não poderão exceder a 5 anos e renováveis por igual período. Um exemplo de aplicação do direito de preempção. Durante o processo de planejamento, foi detectado em determinada região da cidade a existência de ocupações irregulares em áreas privadas. Um loteamento irregular, né, gerado numa área privada. O plano diretor poderá contemplar, para regularização fundiária de imóveis ocupados irregularmente, o poder público poderá lançar mão do direito de preferência na aquisição dessas áreas e regularizar. Né? Ele vai comprar essas áreas para regularizar toda essa implantação. Esse é um dos exemplos, né? Mas poderia ser para ampliação da rede de saúde, ampliação das escolas, a própria malha viária, se for necessário. Outro instrumento de palavreado bem complicado. Outorga onerosa do direito de construir. É a opção do proprietário de imóvel mediante contrapartida financeira dada ao poder público municipal em construir acima do coeficiente de aproveitamento permitido para aquela zona que ele vai estar pedindo, né? Dentro dos parâmetros da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e de acordo com critérios e procedimentos que deverão ser definidos em legislação específica. Ou seja, determinada zona só permite que seja construído com aproveitamento
máximo de 1, 2, né? Assim, o proprietário pode comprar, vai dar uma contrapartida financeira ao município e poderá elevar o potencial construtivo daquela área. Só que tudo isso é determinado, vai seguir regras, não é simplesmente resolvi ampliar, vou fazer um prédio de 20 andares, né? Sem passar por análise. As áreas passíveis também tem que ser determinadas as áreas em que vão ser aplicados os instrumentos. Não é no município em todo, não é no perímetro como um todo. São áreas específicas, ou seja, a gente quer que valorize tal região da cidade. Então a gente quer que urbanize lá, a gente talvez queira que verticalize tudo aquilo, né? Então a gente vai, naquela área a gente vai querer implantar esse instrumento. A concessão poderá ser negada também, não é porque ela existe, a possibilidade existe que ela vai ter o mérito de ser implantada. Caso verifique a possibilidade de impacto não suportável pela infraestrutura ou risco de comprometimento da paisagem urbana. A lei municipal específica ela vai estabelecer os imóveis que poderão receber o instrumento, a utilização dos recursos obtidos, e as condições a serem observadas, determinando no mínimo a fórmula de cálculo da cobrança, né, dessa outorga, os casos passíveis de isenção de pagamento da outorga, a contrapartida do beneficiário e os procedimentos administrativos necessários. Poderá ser permitida a utilização do coeficiente máximo sem contrapartida financeira quando a gente falar de produção de habitação de interesse social. É o único momento que a gente pode inibir a contrapartida. Um exemplo. O plano diretor autoriza a alteração do uso de solo em determinada zona estritamente residencial, localizada em área mapeada e constante no próprio plano, para que tenha destinação comercial. Então a área é residencial e o proprietário está solicitando que seja comercial. Então com isso o proprietário de uma edificação destinada à moradia, localizada naquela zona de uso, pode pagar ao poder público para que seu imóvel possa ser utilizado como comercial, né, mediante contrapartida financeira. Transferência de potencial construtivo. Ele é um instrumento que permite, como forma de compensação ao proprietário de imóvel, sobre o qual incide interesse público. Aquele imóvel tal, ele tem interesse ao poder público para ser utilizado para algum equipamento, né, urbano. Então, há transferência para outro local do potencial construtivo que foi impedido de utilizar. Então, o município quer utilizar aquele imóvel dele e ele tinha um grande potencial naquela área, né? Então, ele pode utilizar aquele potencial em outra região. A transferência total ou parcial do potencial construtivo também poderá ser autorizada como forma de indenização das desapropriações. O volume construtivo, base de cálculo e demais critérios da aplicação deverão ser definidos na legislação específica. E o proprietário que transferir o potencial construtivo, ele vai assumir a obrigação de manter aquele preservado e conservado mediante projeto e cronograma aprovado. Exemplo de aplicação: determinada área da cidade, ela carece de abastecimento de água, energia elétrica, drenagem, praças, parques, entre outros. E há terrenos vagos nessa região, em cujo potencial construtivo é de 4, por exemplo. Então o município tem interesse em instaurar, né, seja uma praça, seja um parque, ou a própria questão de energia elétrica, água. Então o plano diretor prevê que o proprietário possa transferir aquele potencial de 4 para uma outra região, que, por exemplo, tem um potencial de 1. Né? Então ele pode levar esse potencial construtivo. As operações urbanas consorciadas são conjuntos de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Mediante lei específica, será estabelecida condições a serem observadas em cada operação com as seguintes finalidades: ampliação e melhoria da rede viária e outras infraestruturas, ampliação e melhoria do transporte coletivo, implantação e melhoria dos espaços públicos, implantação de programas de habitação de interesse social, implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano e modificação adequada do zoneamento de determinada área para finalidades econômicas e sociais. É a parceria público-privada, né? Como contrapartida, a contribuição financeira dos particulares poderão ser previstas, entre outras medidas,
a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações de normas, considerando o impacto ambiental delas decorrentes, e a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação. Então, seria essa parceria. Cada operação exclusiva, cada uma que venha a acontecer ou ocorrer, ela deverá ser aprovada por lei específica a partir de um plano de operações, né? Então ela tem que ter todo um cronograma ali. E vai ter que definir a área a ser atingida, a finalidade da operação, o programa básico de ocupação da área e as intervenções previstas, os instrumentos previstos na operação, estudo prévio de impacto de vizinhança, contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, em função dos benefícios recebidos dentro daquela área, forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com a representação da sociedade civil, né? Então tem que ter junto, a população tem que estar fiscalizando em conjunto com o poder público, e o cronograma físico e financeiro com demonstrativo das expectativas de receitas e despesas. Exemplo de aplicação. A região norte da cidade contém diversos imóveis, residências e galpões abandonados e deteriorados. Como também em outra região, é um grande centro poluidor por sua vocação industrial. O poder público, para promover um amplo processo de recuperação e revitalização dessas áreas, ela deve fazer constar no plano diretor a sua utilização dessas determinadas áreas. E para que se possa fazer intervenções urbanísticas e ambientais de grande porte, né, em parceria. Então tem que se determinar isso nessas operações urbanas consorciadas. Regularização fundiária. Regularização fundiária são os instrumentos de legislação específica destinados a legalizar a permanência de ocupações populacionais irregulares. O que é isso? São imóveis que não possuem matrículas, né? São loteamentos irregulares que não foi possível fornecer matrícula. É importante a população saber disso. Então, quando for construir, pensar em construir e adquirir um imóvel, vai atrás, consulta o registro de imóveis, consulta a Secretaria de Planejamento, vê se aquele loteamento já está aprovado, né? Vê se tem matrícula no registro de imóveis. E se não tiver, o imóvel não tem característica de propriedade. Então não é seu. Por mais que tenha um contrato de gaveta, por mais que isso não tenha valor. Então é muito importante a população saber disso. Quais são os instrumentos que a gente utiliza para a questão da regularização fundiária? São zonas especiais de interesse social, a criação de zonas especiais de interesse social, o uso capião especial, coletivo e individual de imóvel urbano e a concessão de uso para fins de moradia. As zonas especiais de interesse social, chamadas de ZEIs, são áreas urbanas que se sobrepõem ao zoneamento de uso, se sobrepõem ao zoneamento urbano, onde é permitido o estabelecimento de padrões de uso e ocupação diferenciados da legislação. Ou seja, digamos que em determinado zoneamento lá, só é permitido a construção de residências com recuo mínimo de 5 metros, que hoje é o que é padrão na nossa legislação, e recuos laterais, afastamento lateral de 1,5 m. Mas, para a utilização, se ela for delimitada dentro de uma ZEIS, que é uma de interesse social, para que a gente possa ocupar essa região com mais habitações, a gente pode reduzir a área mínima daquele lote, os recuos mínimos, né, e os afastamentos mínimos. Isso é um exemplo das opções que a gente pode ter dentro das áreas de interesse social. A instituição das ZEIs será permitida apenas obedecidos os critérios estabelecidos em lei específica e nos casos de cumprimento de seguintes objetivos: permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se encontram à margem do mercado legal de terras, possibilitar a extensão dos serviços da infraestrutura nas regiões não atendidas, garantir a qualidade de vida e a equidade social entre as ocupações urbanas, permitir a permanência de ocupações irregulares já existentes, desde que não acarretem risco à vida ou dano ao meio ambiente. Importante ressaltar que, por mais que a gente esteja falando de regularização fundiária, eu, otimista do jeito que sou, da próxima audiência pública daqui 10 anos, eu quero dizer que também não vai ter mais regularização fundiária, né? Que a gente não vai permitir mais, que a partir de agora a gente vai regularizar o que tem, e o que estiver acontecendo, o que vier a acontecer, se vier a existir alguma invasão
e que comece a iniciar, né, Dani, vamos brigar em cima, né? Vamos fiscalizar e vamos, infelizmente, tem que fazer valer o que está na lei, né? Vamos procurar dispensar áreas de interesse social, que o município ofereça áreas de habitação para a população necessitada, né? Mas é importante ressaltar que não vai ser permitida a criação de novas áreas irregulares. Está terminando, estamos quase terminando. Os instrumentos da democratização são os instrumentos específicos de planejamento e gestão da participação da população, efetivamente. Isso, o plano diretor é um instrumento, né, de participação da população. O que são esses instrumentos? São todos aqueles que têm por objetivo promover a gestão municipal descentralizada e participativa. Hoje o foco é esse, não tem como retornar, é como a gente trabalha, parceria, que a sociedade civil esteja junto, discutindo lado a lado com o poder público e tomando as decisões em conjunto para a melhor análise do município. São os órgãos colegiados de política urbana, os debates, audiências e consultas públicas, as conferências, os conselhos, a gestão orçamentária participativa, o estudo do impacto de vizinhança, projetos, programas e planos específicos de cada setor e iniciativa popular de projeto de lei. Os conselhos municipais, importantíssimos, são vários conselhos no município, dentro de cada área, dentro de cada eixo temático, é importantíssimo que cada um tivesse o seu, né, para que fosse discutido especificamente, com equipe qualificada, equipe técnica qualificada, sociedade civil organizada. Então, são canais efetivos de participação da população, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, mas sim uma realidade. O papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. São espaços públicos de composição plural e paritária entre município e sociedade civil. E ele tem poder, natureza consultiva, deliberativa e fiscalizatória. Importantíssimo, gente. Conselhos, assim, eles são os instrumentos. O Conselho do Plano Diretor, o Conselho Municipal do Plano Diretor, ele que fiscalizou, ele que analisou previamente essa audiência hoje que está acontecendo, né? Como os outros conselhos das outras áreas. Então, dentro das prioridades que a gente teve da leitura comunitária, se a gente retomar lá, prioridade principal, saúde, né? Meio ambiente, educação, como eu lembro, esporte, lazer, planejamento e obras. Dentre todas essas, a única área, o único eixo temático que não possui um conselho hoje dentro da prefeitura, dentro do poder público, é o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. A gente vai entrar como meta, como objetivo, a criação desse conselho para que sim, dentro desse conselho se discuta todas as solicitações, as manifestações que foram apresentadas, né, naquelas 2.155 que tiveram, dentro desse conselho para que se ache os planos e as medidas que vão ser trabalhadas para aplicação e atendimento da necessidade da população. Os planos municipais são consequências do conselho, devem ser aprovados por conselho. É um documento que fundamenta, regulamenta e orienta a proposição e execução de políticas públicas para um período de tempo determinado. Ou seja, o Conselho foi lá, se reuniu e determinou as ações que serão tomadas. Então, é através do plano elaborado por aquele Conselho que essas ações vão entrar em vigor e vão entrar em prática. Elas vão definir objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Eles definem programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e metas estabelecidas. E definem a programação física, financeira e institucional da implantação das intervenções definidas. Então, é através dos planos municipais, que serão gerados através dos conselhos municipais, em que a gente vai conseguir atender aos anseios da população que a gente ouviu. A leitura comunitária. Ela efetivamente vai ser atendida, vai ser analisada dentro desses conselhos e dentro desses planos. Também, né, conforme a prioridade, a gente já tem o Plano Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Meio Ambiente e o Plano Municipal de Educação. Estão sendo revisados, estão sendo atualizados. E com isso vai ser encaminhado todas as manifestações para isso também, para que entre os objetivos, né, da população. Mas eles, por si só, realizam conferências, audiências, consultas específicas, né, de cada área.
Dois planos que não tem, isso eu estou falando das prioridades que a gente estudou das manifestações. Existem outros conselhos, outros planos de habitação, assistência social, né? O município tem, ele abrange todos os eixos a maioria dos eixos temáticos. Os dois que não tem, Plano Municipal de Esporte e Lazer, né? Que vai ser consequência do conselho, e hoje, que a gente já vinha discutindo desde a primeira audiência pública, e há uma necessidade para poder direito universal à cidade e acesso a tudo, o plano de mobilidade urbana. É uma exigência, a gente vai ter que pôr prazo disso para que a gente comece, a gente efetivamente implante o plano e preveja ele para os próximos anos aí. Aqui eu montei um resumo, um fluxograma de tudo que eu falei, para começar a conseguir entender e compilar, né, toda essa informação, essa quantidade de informações, essas audiências que vem acontecendo, lei do plano diretor, lei do zoneamento, enfim. A gente tem uma lei-mãe, que é a lei do plano diretor. Atualmente, a lei 4.266 de 2007. Compõe a lei do plano diretor 6 leis. São a lei do perímetro urbano, através da lei 5.964, que foi atualizada agora no final do ano, 2016, dia 22 de dezembro, mais especificamente. Ou seja, ela ampliou uma área, uma região do município, do perímetro urbano. A lei de zoneamento de uso e ocupação do solo, ela é de 2008, é a lei 4.305, ela sofreu várias alterações, se não me engano sofreu 10 alterações no decorrer de 2007 até aqui. A lei de parcelamento do solo, também é a lei de 2008, é uma lei complementar, é a lei 22, também teve suas alterações. A lei do sistema viário, de 2007, que é a lei complementar 19. A lei do Código de Obras, que é de 2007 também, é uma lei complementar 16. E a lei do Código de Posturas, também de 2007, a lei complementar 21. Então, isso nós temos as 6 leis que compõem o plano diretor. Nós estamos atualizando a lei-mãe, a lei do plano diretor. Depois disso, dentro disso a gente vai propor prazos para que se atualizem essas outras leis que o compõem, né? Compõem essa lei-mãe. Então, para que a gente faça a aplicação da lei do plano diretor, a gente utiliza os instrumentos da política municipal, que foi todos esses instrumentos que eu comentei com vocês hoje. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios, né? A obrigatoriedade de se cumprir a função social da cidade. Caso ela não seja cumprida, a gente aplica o PTU progressivo do tempo, segundo instrumento. Não foi 5 anos, não foi feito, a gente cumpre com a desapropriação. O consórcio imobiliário, aquela parceria público-privada, direito de preempção, direito de preferência do município em adquirir o imóvel, a outorga onerosa do direito de construir, ou seja, o proprietário pode comprar um benefício para poder construir diferentemente do que pode é aprovado naquela área. A transferência do potencial construtivo, ou seja, o município teve interesse no imóvel particular que tinha um grande potencial construtivo, ela vai pegar aquele terreno, vai proporcionar outro e vai poder aplicar aquele potencial construtivo em outro local. As operações urbanas consorciadas, o direito de superfície, o estudo de impacto de vizinhança, zonas especiais de interesse social, uso capião especial de imóvel urbano, concessão de uso especial para fins de moradia. Junto, em parceria, lado a lado com o instrumento da política municipal, a gente tem instrumentos de democratização, ou seja, onde a população participa e fiscaliza, né? Onde ela debate, fiscaliza, ela opina. Quais são eles? São os órgãos colegiados de política urbana, os debates, audiências e consultas públicas, conferências, conselhos, gestão orçamentária participativa, estudo de impacto de vizinhança, projetos, programas e planos específicos e iniciativa popular de projeto de lei. Então, em resumo, o plano diretor é isso, né? Em resumo, para a gente aplicar, importante dentro dessa revisão do plano diretor é sabermos que existe uma função social da cidade e da propriedade, que se isso não for cumprido, será passível de vários instrumentos que são instrumentos constantes na Constituição da lei federal, né? Mas existem meios também que devem se moldar o zoneamento específico para aquela área, para que a gente possa ir ampliando e objetivando o desenvolvimento do município. E dentro das solicitações da leitura comunitária, é sim repassar todas essas solicitações, manifestações para os conselhos específicos, para que gerem planos específicos para cada área, para atender a cada solicitação.
realizaria essa apresentação das prioridades. Ele é um esboço do plano diretor. É um esboço do que vocês vão ler daqui a um mês, está previsto para dia 27 de outubro, né? A próxima audiência pública, em que a gente vai apresentar o projeto de lei do plano diretor. Mas ele é um esboço. Já vai estar constante todas essas leis, todos esses instrumentos que vão ser utilizados. E assim, não é agora, não foi agora que a gente conseguiu dar a resposta para as solicitações que a população pediu. Vai ser na hora que a gente começar a atualizar aquelas leis que compõem o plano diretor, né? Essas leis vão ser trabalhadas especificamente, com tempo, apresentando com pessoas especializadas debatendo, né? E levadas também para a sociedade, para que se saiba. O objetivo é que sempre seja trabalhado através da audiência pública. Por fim, então, nossa agenda do trabalho, que já é nossa conhecida desde o começo do ano. Já estamos chegando no final, né? Hoje é dia 21 de setembro. Então, a partir de amanhã, a gente inicia um processo junto com a equipe da parte jurídica do município para a gente preparar, moldar essa lei, que hoje já é nossa, essa lei 4.266, moldar para esses novos parâmetros. Colocar os eixos temáticos, que são os principais, que foi da leitura comunitária, né? Trabalhar a questão da macrozona, se teve alguma alteração, e determinar, dentro dessa lei, a criação dos conselhos específicos para atendimento daquelas áreas. Hoje, a nossa lei do plano diretor, ela coloca como obrigação apenas o Conselho Municipal do Plano Diretor. Dentro da lei, hoje, só está o Conselho Municipal do Plano Diretor, que ele é fiscalizatório do plano diretor, né? Então, o objetivo é que se entre aquelas áreas, aqueles eixos temáticos também, já junto nessa lei-mãe. Então, a gente vai ter praticamente um mês ali para elaborar. Pensava, mas é curto, mas é que a lei do plano diretor já está vigente, ela é uma lei bacana, a gente só está atualizando realmente, fazendo alguns pequenos ajustes. O objetivo, dia 20 de outubro, a gente reúne o Conselho Municipal do Plano Diretor para fazer a primeira aprovação do projeto de lei, ver se tem alguma alteração, aprova, para que a gente encaminhe para a audiência pública para vocês analisarem para o dia 27 de outubro. Aí, dia 27 de outubro, a gente apresenta ela fisicamente, né? A ideia é que a gente consiga disponibilizar isso anteriormente para vocês poderem ir analisando e a gente consiga fazer debates, a gente debata isso daí na terceira audiência. Futuramente, aprovado, saindo da terceira audiência, sai a lei aprovada, a gente encaminha para a aprovação da Câmara de Vereadores. O objetivo é que a gente encaminhe isso já no dia 1º de novembro, para que eles possam aprovar isso no dia 5 de dezembro. Acho que é isso. Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar alguma coisa? Participar? Já falei demais. Aceito participações? Alguém? Gilson, que poderia Cacá? Não, para entender. Eu me perdi um pouco, eu não consegui entender. Todas as coisas que você enumerou são leis já existentes. A lei de zoneamento? As leis. Essas escuras ou essas? Aquelas que estão ali dentro do quadrado são instrumentos de política municipal. Esse aqui. Essas aqui são instrumentos que são da lei federal. A lei do Estatuto da Cidade, a lei 10.257, ela prevê que os municípios podem aplicar todos esses instrumentos. Elas todas hoje já existem dentro do nosso. Já. Dentro da nossa lei. Isso mesmo. Já estão lá dentro. Correto. Ok? Correto. O que eu não estou conseguindo entender é o seguinte: vai ser mexido com essas leis? Não podem. Não podem. Então, por exemplo, isso é que eu não estou entendendo. Qual é o objetivo aí? Aí eu me perdi. É fazer a população conhecer os instrumentos. A população precisa saber a função social da cidade e da propriedade urbana, o que acontece se não for cumprida, as formas que tem para se aproveitar e se utilizar, né, é trazer o conhecimento nesse momento. Tá. Né? Tá, então é isso que eu queria entender o que é. Então tá, Gilson? Mas nada impede de você tornar essas leis mais rigorosas. Tipo, zona de impacto de vizinhança, você pode determinar que tenha mais Sim, com certeza. Você pode ampliar, né? Deixar mais rigorosa, né? Com certeza. Mas aí isso vai ser naquela segunda etapa do lado de cá. Exatamente. Que daí essas aqui são específicas, né? E é ali que a gente vai alterar a lei de verdade mesmo, movimentando. Então vamos lá. No próximo audiência pública,
você vai trazer as suas propostas para essas mudanças aqui. Não, deixa eu... Eu vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui é a lei do plano diretor. Sim. Essa é a lei do plano diretor hoje, né? Isso aqui é uma pequena porcentagem do que realmente constitui o plano diretor. Ele constitui mais 6 cadernos enormes, né, específicos e cada área, que são aquelas leis. Nós vamos alterar essa aqui. Essa lei mãe, ela define objetivos e diretrizes, né, que devem ser atendidas pelas outras leis. E isso a gente fez através da leitura comunitária. Então a gente ouviu a população que participou, que disse que estamos sofrendo com saúde, estamos sofrendo com o meio ambiente, queremos alteração na educação. Então aqui a gente vai impor os objetivos e diretrizes dentro daqueles eixos que a gente ouviu, né? Então essa lei pequena que nós vamos alterar até outubro. Nem daria tempo cabível, humanamente impossível a gente alterar. Claro que seria ideal, né? Ideal que a gente conseguisse esse ano deixar tudo tinindo com todas as leis também atualizadas já, conforme, mas não vai dar tempo. Então, ano que vem também continua um processo árduo de atualização, né, das leis de parceria. Ok? Mais alguém? Rafael? Seu Luiz. Eu posso? Tem uma preocupação. Como o deputado Darcy Matos falou, o Estatuto da Cidade, a lei federal, está defasada. E ela foi feita numa época perigosa para o Brasil, socialista. A função social da propriedade tem que cuidar muito. Essa colocação que foi feita ali pode ser levada para destruir o princípio da propriedade. Tem que tomar cuidado com isso. Função social da propriedade já tem no município de Canoinhas, só que se avançar demais, nós quebramos aquele princípio que vem lá desde 4, 5 mil anos, tá? O princípio de propriedade. E isso, não, observe, essa situação da função social da propriedade não houve nenhuma das 2.100 e poucas, tá? É imposição lá de cima que nós não precisamos aceitar aqui. Tá? E a princípio, olha, eu não tenho imóvel na minha cidade não. Eu não estou defendendo o meu lado. Eu estou defendendo a iniciativa privada. Então tem que tomar cuidado com isso. A princípio eu sou totalmente contrário, 110% contrário a essa situação. A função social da propriedade é aquela, a econômica. Pronto. Mais alguém? Viviane, só uma colocação. A gente, eu queria se inteirar, né? Eu queria, a gente está aqui com uma turma com meus vizinhos, a gente está preocupado assim, questão assim, de pavimentações, essas coisas, né? A gente teve todos os... a gente foi atrás de muitas pessoas para fazer, porque a nossa rua é um problema muito sério. Né? Poeira tem todo, mas ali nós temos a nossa briga muito séria, que eu digo assim, né, no sentido, é que vai sair um asfalto na Francisco Paulo Silva, temos um asfalto do lado aqui, e a nossa rua do corredor de ônibus, que é prioridade, nossa, é uma faixa. Então, sabe? Então, é isso que nós estamos. E nós mandamos todo esse. Eu tive no IFSC aquele dia lá, sabe? Falei com o deputado Aguiar, quem estava lá foi aprovado o plano automaticamente, né? Eu estava lá presente, poucas pessoas estiveram, eu estava lá, encaminhei a folha, não sei se chegou até você naquele lá, fui lá conferir, a nossa rua não consta, quanto um monte de ruas transversais e a nossa não consta. Aí, a dona Helena, todos nós, o Luiz, né, o pessoal está indignado. Né? Não, mas ela consta. Vamos mostrar para o pessoal. Ele não quer saber exatamente. Consta. Não, ela consta. Mas assim, é importante ressaltar que a questão das pavimentações no município, ela é um caso muito sério. Porque quem que toma a decisão de qual rua vai ser pavimentada? É isso, né? A gente, isso Quais seriam os critérios que eles usam para chegar hoje não tem critério nenhum, hoje é indicação. Atualmente é indicação. O objetivo, a gente já discutiu isso, claro que não foi nenhuma manifestação, não existiu manifestação de implementar critérios para a escolha de pavimentações do município. Não existe isso. Mas claro que não é impossível que a gente coloque dentro do sistema viário as prioridades, né? Aos objetivos que tenham que ser aplicados nesses 10 anos.
importantíssimo é a gente fazer valer que o que está no plano diretor é que os governos deverão aplicar nas próximas gestões, né? Nesses 10 anos. Então, claro que cabe a gente colocar no meio do sistema viário alguns critérios, sim, bem passíveis e importantíssimos, porque daí ficaria democrático, né, a pavimentação. E o Viviane, exatamente, indicações existem. Desde 2014, o ex-vereador da Independência fez essa indicação. Daí o Chico Mineiro, vereador, falei com ele, vamos dizer, só que a indicação foi feita, mas não foi feito um projeto. Você não tem um projeto, como vai ser executado? Não. Esse projeto eu questiono, que deveria ser feito, são 200 metros, vai gastar 350 mil reais, e tal. Tem que existir, porque se não existir esse projeto, a obra não é executada. Não, o projeto já está em execução. Falta um projeto, né? O projeto já está em execução. Dessa rua, o projeto já está em execução. Foi uma solicitação da Câmara de Vereadores, que está sendo atendida pelo Poder Executivo. Então, já está em execução o projeto. E ele vai estar entrando na sequência. Ele vai ser utilizado uma emenda, veio uma emenda do deputado, que vai ser utilizado para essa rua. Eu não sei te dizer agora qual deputado, qual o valor, não consigo trazer isso, essa informação, mas existe. Beleza, porque ontem eu vim aqui na prefeitura, você não estava conversando com você. Daí eu cheguei lá, fui lá... Pegou uma planilha desatualizada. Exatamente, dela, Paulo e Silva, toda a nossa não estava. Aí foi loucura. Mas enfim. Aqui, né? Mas seria o caso de colocar prioridades e critérios para a escolha de pavimentações no município, né? Eu acho que é justo, é plausível o questionamento. Mais alguém? Por favor? Não? Mas agradeço então pela notícia, né? Ver a vizinhança se mobilizou, que realmente ele sozinho às vezes, todos os visitas, vamos lá pegar tipo, vamos agradecer. Mas já existia, da solicitação dos vereadores que será atendido e da emenda parlamentar que veio também da carta. Viu, mas mais uma perguntinha. Realmente essa execução demora um pouco, como vai ser feito, vai ser feito uma licitações, que vai ser... Isso, primeiro tem que entrar o dinheiro na conta do município, né? Primeiro, acho que tem que cadastrar essa rua, o projeto já está sendo elaborado, então nas próximas semanas ele já vai ser entregue. Aí assim a gente cadastra, quando o dinheiro entrar, a gente vai cadastrar o projeto para aceitar aquela emenda, vai ser pactuado junto com a Caixa Econômica, que é o órgão fiscalizador desse recurso financeiro, né? E vai ser aplicado. Para ser aplicado tem que fazer a licitação, né, que tem todo o prazo legal, de recurso e tal, ele leva em torno de 45 a 60 dias e tudo, se não tiver recurso, né? Se entrar e já participar da primeira. A empresa ganhou, aí é feito todo um start de obra, de juntada de documentos, junto à Caixa Econômica e vai liberar. Vai bastante tempo, não é um prazo curto, é médio prazo para ser executado, né? Mas o importante é que realmente veja isso, né? A preocupação que não sei, nós agradecemos de coração, tá? Mais alguém? Só um comentáriozinho. Eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sou contra loteamentos sociais. Loteamento social é outra situação, que até ela elencou em outra área ali. Sou totalmente favorável ao que o poder público implemente loteamentos sociais. O que eu pedi cuidado só foi na função social da propriedade. Ela quebra o direito de propriedade, só isso. Que essa função social, né, Luiz, ela está constituída no Estatuto da Cidade, que é na lei federal, né? Não foi uma coisa que a gente está definindo aqui, que a função social da cidade é essa, já vem lá de cima, e é isso que o Luiz está questionando. Talvez a gente fazer com que os governantes entendam isso e alterem a lei lá de 2001, né? Atualizem ela. Mais alguma participação? É importante a gente discutir, aproveita que não foi tão longa, tão extensa, meu palavreado, que é sofrido. Com relação às alterações dessas outras leis que fazem parte do plano diretor, pelo que percebe-se, ela não vai ser de imediato, provavelmente vai correr o ano que vem inteiro até fazer essas atualizações. Enquanto isso, os anseios com essas 2.155 indicações ou pedidos ou requerimentos não vai ser atendido, né? Nós já estamos há um ano com vários pleitos que não estão sendo atendidos por uma questão da legislação mesmo, né? Vai ficar mais o ano que vem inteiro assim. Isso também acontece com um grande travamento com relação a novas construções, a novos investimentos e tudo mais. Os munícipes, os investidores vão ter que esperar mais um ano, mais 2 anos para essas situações?
Olha, o objetivo é que a gente já inicie, logo posteriormente à aprovação da lei mãe, é que a gente já inicie o processo de atualização dos outros. Claro que a lei de zoneamento é a principal a ser alterada, já na sequência. Inclusive, se a gente conseguisse, se a gente tiver tempo hábil, como a nossa agenda ela termina em outubro, vamos lá, a nossa agenda, digamos, da parte da equipe técnica termina ali em outubro, para que a Câmara de Vereadores analise a lei do condutor, cabe a nós, a gente tem um mês ali ainda, já pode iniciar a discussão do zoneamento, né? Dentro do Complan, alterando, discutindo, para que a gente talvez, se possível, até aprove ela juntamente com a lei do plano diretor já em dezembro. Vamos ansiar, quem sabe se a gente... É porque a discussão vai ser calorosa. Eu tenho certeza que na hora que a gente iniciar o processo de revisão da lei do zoneamento, vão ser muitos interesses discutidos, interesses divergentes, a gente vai ter que achar parâmetros para se adaptar àquilo, né? Mas, claro, o objetivo geral é que em menor prazo possível a gente se altere todos. Mas é preciso visualizar o seguinte, que a gente faz revisão do plano a cada 10 anos. Então, a gente está vivendo esse momento agora. Não é uma coisa que vai ser prioridade todos os anos, né? Então, nesse momento, a gente tem que pedir um pouquinho de paciência para que a gente faça a coisa certa, tecnicamente correta, ouvindo a sociedade civil, ouvindo os investidores também. Vamos chamar, é importante que participe nas discussões. O objetivo é criar audiências públicas para cada atualização de lei, também dessas outras, para que se discuta, só que vai ser caloroso, vai ser discutido, e é isso que são os entraves, né? Isso pode ser que demore um pouquinho. Quando nós fizemos o plano diretor que está em vigência, a gente fez tudo isso daí. Só que chegou muita coisa que na Câmara de Vereadores, um vereador alterou tudo o que foi discutido no ano inteiro. Então, eu quero deixar claro que tem muita coisa que está errada, só não foi culpa da elaboração do plano diretor, foi porque veio aqui na Câmara, o vereador, não, mas eu não quero assim. Mudou e acabou. Quem aprova é o vereador. Então nós temos que cuidar para que não aconteça isso no ano que vem. Perfeito. Certo? Perfeito. Porque não adianta nada nós discutir um monte e daí que o vereador tira da cabeça dele que eu não quero que o lote seja 200, eu quero que seja 100. É perfeito. E essa é uma discussão que eu coloco sempre com os vereadores, tanto que eu chamei eles para participar de todo o processo. Desde o começo do ano, todos os vereadores estão participando, está aberto para participação, para justamente eles saberem, eles analisarem, conhecerem, que não é de um dia para o outro que se altera uma lei. A gente estuda muito para isso, a gente trabalha muito isso, né? Dedica muito tempo para isso, para que simplesmente a bel prazer depois se altere todo aquele estudo. Importantíssimo, importantíssimo isso. E é importante que a população cobre isso, saiba dos direitos, saiba que a democracia foi feita para que seja utilizada, né? Que a gente tem que vir tomar a tribuna, vir e peitar, né, Deus, quando surgir qualquer tipo de alteração e não deixar que ela ocorra. Importantíssimo isso. E é importante, né, muitas vezes, eu também como professor de 25 anos, eu não tinha tempo de saber como acontecer isso. Até quando falando isso, que o deputado Aguiar falando no programa da rádio, lá no 98, com o senhor Marco nosso, vai ter um negócio lá. Fui lá, porque a gente não sabe que essas coisas estão acontecendo. Então, muitas vezes, como cidadão, a gente é culpado, porque daí acontece que é uma coisa em que lá pedir, porque você não sabe, ficou interessante. Então agora a gente fica antenado e participando, né? É uma coisa assim. Esse é o objetivo, né? E a gente não sabe participa. A democracia é isso, é essa participação, essa troca. E a gente também, para trabalhar, esquecia das benfeitorias, você mora há 30 anos lá e realmente sofrendo, nunca começou, opa, você não tem nada, vamos correr atrás, né? Direito. Isso aí, muito bem. Mais alguém? Não? Não. Então, quero agradecer a presença de todos, gente. Obrigada por me aguentar falar, né? Pra variar. A próxima vai ser pior ainda. Porque daí vai ser leitura de lei, né? Vixe, Maria. Mas, enfim. Obrigada, bom descanso a todos. Obrigada a você. Obrigada a Luiz.